Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez no dia do Senhor, unidos e reunidos, buscando a sua face, buscando adorar o seu santo nome. O nome do Senhor é digno de glória, honras e louvores, e por isso estamos aqui. Nosso culto não é um culto social, não é um culto para que você se sinta bem no sentido de ter outras pessoas junto com você, mas é um culto que tem como objetivo louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. O nome do Senhor, ele é um nome sobre todo nome, e a Ele nós adoramos, a Ele nós consagramos a este tempo. A confiança do cuidado de Deus, ela é algo que não deve nos alicerçar. A palavra de Deus cita que um homem foi construir a casa sobre areia. O vento impetuoso das lutas vieram e aquela casa foi ao chão. Mas aquele que estava com os alicerces na rocha não foram abalados. Entenda que a vida cristã não é um passaporte para uma vida sem lutas. Muitas pessoas falam disso e isso é mentira. Vida cristã quer dizer mais lutas. São as lutas normais das pessoas que são entregues a este mundo, junto com as lutas das decisões que você tem que tomar. Por isso que o cantor fala, se você está passando luta, toma a decisão, decida mudar. Porque debaixo das mãos do Senhor há esperança, há vitória. Pessoas, elas ficam lutando com as forças dos seus próprios braços e eles tropeçam e caem. Você tem muitas vezes lutado com a força do seu braço e você tem perdido as suas forças e energias, não tem conseguido mais lutar. Quero saudar você que chegou agora com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema saudade de Deus. Os cantores seculares, eles usam abundantemente a saudade como tema das suas músicas. Criou-se inclusive uma nova categoria musical chamada de sofrência, que o tema dela é a partir da saudade que ela é desenvolvida. Mas esse tipo de estilo musical nem é reconhecido por editores de texto como Word. Quando eu digitei a palavra sofrência, marcou lá, essa palavra não existe. A saudade cantada é bem diferente da saudade bíblica, expressa pelo salmista no Salmo 42. A saudade cantada tem como foco a satisfação egoísta de alguém que não está lá mais para me satisfazer, enquanto a saudade bíblica tem mais a ver com o retorno de um relacionamento. Não porque eu fui abandonado, mas porque eu abandonei. Porque o objeto do meu amor, a figura divina de Deus, está sempre lá. Como o pai daquele homem que saiu e foi vender todos os seus bens, e depois ele volta, o pai o abraça e fala, o meu filho perdido, ele voltou. Não é mais pródigo, mas ele sempre foi o meu filho. Nosso Deus, ele nunca nos abandona. O verso que ficou da semana passada é Salmos 42, verso 1, que diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nesse tipo de saudade, do Salmos 42, verso 1, não impera o egoísmo, a traição, ou qualquer sentimento humano, mas relata algo sobrenatural que não é destinado a todos, é apenas para os filhos. O desejo de reviver algo que está enfraquecido por conta do nosso pecado. O teu afastamento de Deus é por conta do teu pecado. Eu estou afastado de Deus por causa do meu pecado. E que pode ser restaurado com arrependimento. Pode ser restaurado com quebrantamento de coração. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu a morte de animais. Os bichinhos, eles eram mortos e aquele sangue demonstrava o arrependimento das pessoas.
Hoje você não precisa matar nenhum bichinho. Você simplesmente levanta suas mãos aos céus, olha para a cruz e pede perdão, se arrepende. Que o nosso coração deseje tanto a presença de Deus, que só paremos de buscá-lo quando o encontrarmos e sentirmos a plenitude da sua presença em todo o nosso ser. É um calor diferente desse calor que nós estamos sentindo aqui em Brasília. O calor aqui é sufocante. Aqui você faz mal, abaixa a sua pressão. Esse calor de Deus, da presença do Senhor, faz muito bem. Que você possa desejá-lo, almejar tanto a sua presença, que você só pare de buscá-lo a partir do momento em que você o encontra. Algo que nós temos perdido com o tempo, com essa época que nós vivemos de tanta rapidez e tanta velocidade. Antigamente as pessoas trabalhavam, tinham seus afazeres, mas elas acordavam mais cedo e tinham um tempo abençoado na presença do Senhor. E eles eram direcionados por Deus. A palavra de hoje tem como título lágrimas, vírgula, lágrimas e esperança. É lágrimas duas vezes. Quer dizer que tem dor, tem sofrimento. Convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 42. Salmos 42. O primeiro salmo do segundo livro de Salmos. Começa falando assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, e assim diz a palavra de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma e lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada, do que qualquer espada de dois gumes, chegando ao ponto, Pai, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir o nosso coração. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que só fale conosco. Nós temos uma semana, Pai, de muitas lutas e dificuldades, desafios, e nós precisamos da Tua direção, Pai. Que como o salmista Davi, nós possamos chorar em meio às tristezas, mas também ser restaurados na esperança do Deus vivo. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lágrimas, mais lágrimas e esperança. Reflexo da vida de muitas pessoas, muitas vezes subtraído da esperança. Lágrimas e lágrimas. Quando você entra numa espiral descendente de sofrimento e tristeza, é difícil parar. É difícil você deixar a reclamação e voltar a confiar. Se não houver a ação divina do nosso poderoso Deus, dificilmente isto ocorre. Salmos 42:3, dando continuidade ao versículo da semana passada, é o que nós vamos meditar hoje, é o primeiro de dois.
E diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Davi chora sem parar. Seus inimigos o escarneceram continuamente, pois era como se Deus o tivesse abandonado. No momento inicial que as pessoas começam a te escarnecer, você se mantém firme. Mas esta firmeza, ela é medida ou ela é continuada pela quantidade da palavra no seu coração. Se a palavra no teu coração ela é fina como uma camada de verniz de uma mesa, rapidamente você deixa a confiança em Deus e começa a murmurar. Aqui o salmista faz menção de outro dardo, afiado e penetrante, com a qual os ímpios feriam dolorosamente o coração do salmista Davi, do rei Davi. Não pode haver menor dúvida de que Satanás fez e faz conosco uso desses meios para abanar a chama que consumia Davi com intensa tristeza. Se você fizer um churrasco, você abanar as brasas, é algo bom. Normalmente, quando você faz a referência a brasas, numa churrasqueira ou num braseiro, você fala de algo bom. Porque as brasas, elas se mantêm aquecidas, uma aquece a outra. Quando nós falamos desse tema, algumas semanas, alguns meses atrás, nós demos o exemplo, por exemplo, que tem alguns animais que eles se unem e ficam todos juntos, animais na calota polar, em que eles se unem, pinguins, em outras regiões, ouriços, e eles se unem para ficar quentinhos. Mas Satanás também usa desta forma, para que a chama do seu coração, ela se esfrie. E ele começa a lançar setas e dardos contínuos. E aquilo que era apenas uma pequena dúvida, passa a ser uma raiz grande e forte, tomando todo o seu coração como ervas daninhas. Satanás fez isso com Davi. Ele sabia que sobre a vida de Davi havia uma promessa proclamada pelo próprio Samuel, e ele de todas as formas queria que aquele projeto de Deus se abortasse, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ponto. Mas não quer dizer que Davi não sofreu. Não quer dizer que você não sofre. Às vezes esse terror vem de noite. Às vezes esse terror vem de noite e traz esse tipo de aflição. Você dorme bem e quando você acorda mal. Falei hoje pela manhã. Acordei, era 3 horas da manhã. E fui orar. Fui fazer a revisão da palavra, da dominical. Tirei mais um cochilo. Quando foi por volta das 8 horas, eu voltei para a cama. E aí a minha esposa me perguntou: você dormiu bem? Eu falei: não dormi. Terror noturno. Essas coisas existem. Parece que você relaxa o seu corpo e todas as suas dúvidas, elas vêm potencializadas no seu coração e você fica abalado. Salmos 91, versos 5 e 6 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola o meio-dia. Mas o problema começa nas trevas. O problema começa na noturna. É a noite que as pessoas sentem mais dor. É a noite que você tosse mais. É a noite que dá mais incômodo. Parece que tem algo espiritual que move os nossos corações a ficarem mais reféns a essas coisas. Você não vê filmes de terror durante o dia, mas à noite você vê. O salmista está falando que há sim um terror noturno. Ele fala que você não se assustará. Não deveria. Mas acontece que você se assusta. E o problema não é você se assustar. O problema é você permanecer assustado. O problema não é você se entristecer, é você permanecer entristecido. O problema não é você chorar. O problema é você chorar o tempo todo. Podemos imaginar a fala do inimigo nos ouvidos de Davi dizendo: o que você quer, Davi? Não vê que Deus te rejeitou?
pois com toda certeza ele deseja ser cultuado no tabernáculo, ao qual você não tem chance, ou seja, ele não permite que você vá à presença dele, ele não te ama mais. Para nós hoje, a condição de templo não é tão emblemática como era na vida de Davi, naquela época era diferente. Já falei para vocês. Não era passível de você adorar a Deus onde você quisesse. Tinha um local certo. Esses eram assaltos violentos e seriam suficientes para transtornar a fé deste santo se ele não tivesse sido sustentado pelo Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, oferecendo ele uma forte resistência. Você não consegue lutar contra as coisas que te abalam. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, mas nós somos carnais. Como que nós vamos usar armas espirituais se nós somos carnais? Espírito Santo. É Ele que te habilita, Ele que te capacita, Ele que te dá força para continuar caminhando. Ele é aquele que permite que você olhe além da situação de dificuldade e contemple a luz do Senhor. Marcos capítulo 13, verso 19 e 20, fala de um tempo que vai ser um tempo de tanta luta e dificuldade que, se possível fosse, até os eleitos do Senhor se permitiriam ser caídos na sua fé. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém teria se salvado. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou os dias. Mas não quer dizer que os dias não são maus. Não quer dizer que você não vai passar lutas e dificuldades. Que essa semana vai ter uma série de desafios. Eu tenho muitos desafios. Você também tem. Mas quer dizer que o Senhor Ele não permite que chegue ao ponto que você caia. Por um caminho vem a luta e por 7 eles vão embora. É assim com os filhos de Deus. É óbvio que a fé de Davi ficou abalada. É possível que sejamos agitados e contudo não ao ponto de nos abstermos de comer e beber. Você pode estar com a luta e com a dificuldade, mas você consegue sentar para almoçar, consegue fazer um lanche. Mas quando uma pessoa voluntariamente se abstém de alimento e se entrega em demasia ao pranto, ao choro, ao ponto de diariamente negligenciar a sua alimentação diária e ser continuamente massacrado pelo sofrimento, é óbvio que não é nada leve. Pessoas passam por isso. Quando você perde um ente querido, e o ente querido que dentro da nossa igreja foi mais próximo, que se perdeu, foi da titia, eu não estava com fome. Eu não queria comer. Você perde o apetite. Davi está falando que o alimento dele não era comida e bebida, era choro. Era lágrimas. Continuamente. Se entrega em demasia ao pranto, ao ponto de diariamente negligenciar sua alimentação diária e ser continuamente massacrado pelo sofrimento, é óbvio que tal pessoa não é atribulada em grau leve, mas que se vê severamente ferida em seu próprio coração. Pessoas estão feridas. Situações nos ferem. Pessoas nos ferem. Nesse salmo, Davi diz que não experimentava maior alívio em alguma coisa que não fosse seu pranto. Nada trazia satisfação. Barra de chocolate? Não. Sorvete? Coisas novas? O que te satisfaz, Davi? Chorar. E chorar. E chorar. Portanto, como era a única coisa que trazia alívio a ele, ele se entregou ao choro. Ele entregou-se a ele justamente da mesma forma que as pessoas sentem prazer e alegria em comer. Ele disse que esse era o caso dele todos os dias. Não é uma coisa simples no caso de Davi. Ele chorou por muito tempo. Ele chorou por muito tempo. Portanto, sempre que os ímpios triunfarem sobre nós, em nossas misérias, e isso acontece, as pessoas se alegram quando você tropeça e cai.
e maldosamente escarnecerem de nós, e eles fazem isso, dizendo que Deus está contra nós, não nos esqueçamos jamais que é Satanás que os move para falarem desta maneira. Quem leva as pessoas a agirem desta maneira? Satanás, que encontra abrigo no coração dos homens, a maldade no coração do ser humano, o engano, como Jeremias fala, o engano do coração do homem, ele encontra guarita. Satanás vem e fala: atormenta aquele homem, atormenta aquela mulher, faz como eu fiz com Davi. E a resposta de Jesus Cristo lá na cruz, em Lucas 23, 24 é: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que escarnecem de você, que te pudiam de você, eles não sabem o que fazem. E aí tem a ver com o tema que nós trabalhamos hoje pela manhã, e aí eu não posso deixar de falar, senti a sua falta. Haviam poucas pessoas na escola dominical hoje, um tema tão importante. Graças a Deus que está gravado, você tem a oportunidade de assistir, não perca, não deixe de assistir. É algo que vai te preparar para a luta e para a guerra e para a batalha. A parte da manhã do dominical é ensino. Então, se você acha que está tudo bem, beleza. Mas quando a luta vier durante a semana e você não tiver essa porção do pão diário, vai fazer falta. E não adianta você murmurar, porque o alimento ele foi oferecido. Mas há a possibilidade de você assistir depois. Se você procurar lá no Facebook, você encontra. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O objetivo deles não é vencer sobre a minha vida. O objetivo deles é destruir a minha fé. Em fé, a tua fé incomoda. As pessoas, quando veem o teu agir e o teu proceder, elas se incomodam. Elas querem ver você chorando como eles. Elas querem ver você correndo para os psiquiatras e para os psicólogos, procurando remédios tarja preta, ansiolíticos. Eles querem isso, porque é assim que eles procedem. É assim que todos querem. É um padrão. Quando a gente vê essa bandeira do homossexualismo, é porque eles querem que a gente aceite isso. Nós, como cristãos, nós aceitemos isso como algo normal, e não é. A palavra de Deus diz que não é. Não quer dizer que você tem que tacar pedra, que você tem que falar mal, que você tem que maltratar, não é nada disso. Mas está errado. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, diz: está errado. Em tempos de guerra, e nós vivemos tempos de guerra. Eu estou vivendo um tempo de guerra. Eu creio que você vive um tempo de guerra. Em tempos de guerra, você não tem que buscar a tranquilidade. Em que guerra? Em qualquer tempo da humanidade, em que as pessoas elas estão na batalha mais ferrenha, a pessoa vai para a praia. A pessoa ela vai para a rede. Me acha um exemplo. Alguma batalha que houve? Não existe isso. Em tempos de guerra, não é tempo de você buscar tranquilidade, é você buscar a solução daquela batalha. Fechar aquela batalha. Vencer aquela batalha. E não sair para descansar. Eu estou cansado. Este ano eu não tive férias. Foi uma virada forte com a titia, dentro de casa. Os últimos meses dela foram difíceis. Dentro de casa foi difícil. Misturava um pouco de demência com dor excessiva, com toda sorte de coisas. E foi difícil. Muitas vezes, e eu já pedi perdão por muitas delas, eu perdi a cabeça. Eu estou cansado. E por mais que eu queira uma rede, não é hora de rede. Agora é hora de eu lutar, para eu conseguir vencer. Em tempos de guerra não devemos sair em busca de tranquilidade, mas, pelo contrário, nós temos que buscar a Deus. Separei 3 versículos que falam sobre isso. Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sem a palavra você não consegue aumentar a sua fé. Não tem jeito. Gostaria de poder impor as mãos. Tem uma religião que chama, que é Seishonoye, ou Reiki, sei lá. O cara impõe as mãos assim e sai energiazinha assim e vai para você. Você está doente,
E a energia sai aqui assim, vai fazendo assim e vai lá onde está dodói e fica melhor. Eu não tenho isso dentro do cristianismo, não. Você quer fé? Você quer vigor? Leitura das Escrituras. A fé vem pela pregação. Em outras versões falam, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Efésios 6,13 fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E ele está falando com os crentes da igreja de Éfeso. Existem dias maus no cristianismo. Portanto, tomai a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias da preparação do Evangelho da paz. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vem. E depois de teres vencido tudo, depois de você ter feito a sua parte, você permanece inabalável. Porque aquilo que é possível aos homens, os homens têm que fazer. Aquilo que é impossível para os homens, está nas mãos do Senhor. Eu tenho dividido as minhas orações basicamente em 2 grupos. Aquilo que eu posso fazer. E eu falo, Deus, aquilo que eu posso fazer, me dá sabedoria. Pai, eu não tenho que cair no segundo grupo. Mas muitas das situações estão no segundo grupo, em que eu não posso fazer absolutamente nada. Eu só posso falar, Deus, age por mim. Povo de Israel, perante centenas de milhares de pessoas, 10, 20, 100 vezes o exército maior do que o deles, eles falam, Deus, guerreia por mim. E Deus guerreia. E Deus faz. Tiago, capítulo 1, verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, é o primeiro grupo, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Deus, ele não vai deixar de te dar sabedoria, porque você está buscando fazer a vontade dele. Hoje à tarde, antes do almoço, eu estava ali orando na rede, ali, sentado, e aí eu falava, Deus, me dá sabedoria, como lidar, o que fazer, e o que for da minha alçada, que eu consiga fazer, para a tua glória. Mas o que eu não posso fazer, o Senhor convence, o Senhor faz. Há ainda outra razão que nos deve inspirar essa tristeza, que quando você é escarnecido, o nome de Deus é escarnecido. Quando as pessoas ridicularizam a sua fé, eles tentam ridicularizar o seu Deus. E não é para você sair arranjando briga, confusão, debate. As pessoas gostam disso, né? Fazer um debate, e aí eu vou discutir, eu vou falar. Não entra nessas não. Mas se entristece, pede para que Deus possa abrir o coração daquelas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Falar do Deus Todo-Poderoso, de mim tudo bem, mas do Deus Todo-Poderoso, não sabe o que faz. Salmos 42, 4. Lembro-me destas coisas. Que coisas? Do tempo, na presença do Senhor no templo, nas festas. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus. Davi estava na frente, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quando ele lembra disso, a alma dele se derrama. As dúvidas que ele nutria enquanto estava ausente do santuário eram agravadas ainda mais pelos comentários maldosos. Sua memória também recuou aos tempos mais felizes, quando ele guiava a multidão das pessoas ao santuário. As suas memórias, as coisas que Deus ele já permitiu na sua vida, tem que ser alicerces. Tem que ser aquilo que traz o vigor a você no momento de dificuldade. Deus já fez isso comigo. E se Ele fez lá atrás, eu sei que foi Ele que fez. Ele não tem motivo para não fazer de novo.
As peregrinações anuais, como a Páscoa, a Festa das Semanas, a Festa dos Tabernáculos, se destinavam a ser ocasiões felizes quando as tribos subiam para louvar o nome do Senhor. Salmo 122, 3 e 4. Jerusalém, que estás construído como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, reconhecendo quem Deus é. Eles não iam ao templo para ficar choramingando, eles iam para agradecer, porque eles olhavam e viam como Deus é bom. Como Deus é bom. Davi, ao lembrar-se desta anterior condição, experimentou uma tristeza muito mais profunda ao comparar com a sua presente situação. Ele olhava para aquilo e falava: agora eu não tenho nada mais disso. Eu estou triste. Volta ao Salmo 42, verso 3. Não quero comer, não quero beber, eu quero apenas chorar. Sabemos que aqueles que se acostumaram a sofrer se tornaram insensíveis a esse sofrimento. E a própria continuação da miséria produz um certo grau de calosidade. Pastor, o senhor falou hoje de manhã. Claro que você não ouviu, você não estava na sala, você não assistiu. Mas de manhã eu falei sobre um outro tipo de calo que você tem que desenvolver. O calo de você ser resistente aos ataques das pessoas. Não sofrer tantas oscilações por eventos que acontecem na sua vida. E você vai de uma certa forma blindando o seu coração. Resistente a essas coisas. E você para de ficar tão dodói. Mas neste caso, essa insensibilidade não é algo bom. Porque a pessoa, ela se acostuma com a tristeza. Em vez dela buscar a restauração, ela se afunda em mais tristeza. E mais tristeza. Hoje a gente vê casos e casos e casos de pessoas que se suicidam. Países desenvolvidos que se suicidam. As pessoas, porque elas não veem mais saída. Porque elas continuam na tristeza. E eu sinto lhe dizer que um comprimido não resolve isso. Pode te amortecer. Você pode conseguir caminhar um pouquinho mais, mas não resolve isso. E eu não estou dizendo que você parar de tomar, não. Não sou médico. Estou falando que você tem que entender que as suas ações, elas têm consequências. E muitas delas são de dor. Sabemos que aqueles que se acostumaram a sofrer se tornam insensíveis a este sofrimento. E a própria continuação da miséria produz um certo grau de calosidade, de sorte que cessamos de pensar nela ou de considerá-la como algo importante. E aquilo só vai nos levando mais para o fundo. Se você amarrar um peso na sua perna e se jogar num lago, só vai parar quando chegar no fundo. Não adianta você não se importar com ela. Outro é o caso daqueles que não se acostumaram ao sofrimento. E portanto não é de se admirar que Davi, que não era apenas um dentre o povo, se sentisse ainda mais dolorosamente inquieto, ao ver-se completamente impedido de estar frequentando, mesmo entre os mais humildes. Davi, ele tinha uma posição de destaque nesses cultos de louvor ao Senhor. E ele, apesar de sofrer, ele não achava isso normal e cada vez ele sofria mais. Derramar a alma apresenta uma pessoa consumida pela sua tristeza. Visto que a alma humana é que sustenta a pessoa, enquanto conserva suas energias, assim também ela é posta a pique em seu interior quando algo das suas emoções, por excessiva preocupação, ganha demasiada importância. Quando você se preocupa com pequenas coisas, você gasta energia e você fica fraco. Nossa vida tem lutas pequenas, lutas grandes. É como uma prova na escola. Há questões que são mais fáceis, há questões que são mais difíceis. As questões fáceis, teoricamente, você tem mais facilidade de resolver. E você tem mais dificuldade com as difíceis. Mas se numa prova você tem 10 questões, e você tem 5 questões que você considera fáceis e 5 difíceis, e você tem 2 horas para fazer prova, você usar mais que 1 hora para fazer as fáceis, você não consegue resolver as difíceis. Não dá tempo. Não dá tempo. O que eu estou dizendo para você é: economiza a sua energia.
discute por aquilo que vale a pena. Arranja confusão com aquilo que é importante. Aquilo que é secundário, deixa de lado. Não há necessidade de você estar certo o tempo todo. Não há necessidade. Apesar da enorme tristeza, e aí é a mudança do salmo. Porque se eu continuasse nessa pegada, você ia falar para mim assim: pastor, esse salmista Davi, que era a menina dos olhos de Deus, ele não tem Deus, não? Ele não confia no Senhor? Onde está a confiança dele? Apesar da enorme tristeza, Davi sabia em quem cria. E consequentemente ele diz que derrama sua alma. Olha a outra interpretação do derrama sua alma. Derramar sua alma nesse caso aqui não é de tristeza, necessariamente. Davi sabia em quem cria e consequentemente ele diz que derrama sua alma. Mas não apenas pela perca do privilégio, mas na confiança e esperança do retorno ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12 diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo em prisão. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu estou aqui preso. As pessoas estão falando: ah, teu Deus é poderoso? Você está aí preso? Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha fé, a minha confissão de fé, até o dia do Senhor. Inicialmente, Davi, dominado por profunda tristeza, pela lembrança dos tempos em que andava como principal nas fileiras do povo, agora ele consegue tirar os olhos do chão e começa a olhar para a cruz. Lógico que Davi naquela época não havia cruz, mas ele consegue olhar para os céus, ele consegue contemplar que há uma mudança chegando. A sua luta, ela não é eterna. E se for eterna, Deus ele vai te dar graça para passar. Mas eu creio que não seja eterno. Salmo 126, 1 e 2, quando o Senhor, Davi escreveu isso também, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e ele faz parte, ficamos como quem sonha, não é mais tempo de lágrima, não é mais tempo de você ficar com choro, 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 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, ha, 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 e a nossa língua de júbilo, uhul! Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Aqueles que falavam mal, aqueles que escarneciam, sumiram, porque aquelas pessoas, elas pereceram e foram colocadas de lado. O Senhor fala: por que você se alegra na prosperidade do ímpio? Ele é como a planta que cresce num dia, está bonita, vigorosa, e no outro dia murcha, seca, e você só faz o que? Joga no fogo, joga no lixo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, porque eles permaneceram firmes. Na expectativa da restauração, a mesma condição feliz, todos os seus sentimentos serão arrebatados pela mesma intensidade. De um lado a moeda fala de uma tristeza imensa, mas do outro lado fala de uma alegria, um júbilo pela restauração de todas as coisas. Jó, depois de todas as suas perdas, depois de ser humilhado pelo Senhor, ele foi restaurado com dupla honra, e Jó olha para Deus e fala assim: eu conheci esse Deus de ouvir falar, agora eu conheço Ele, de andar com Ele. Abacuque fala: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha alimento, mesmo que eu morra de fome, eu sei que Deus está no controle. Abraão olha para aquela figura dele com o cutelo para matar o seu filho primogênito e pensa: há uma promessa sobre essa pessoa. Se eu chegar a matar, Deus ressuscita, porque Deus não é homem para que minta. Na expectativa da restauração, a mesma condição feliz, todos os seus sentimentos serão arrebatados pela mesma intensidade. Lágrimas e tristezas começam a se converter em lágrimas de alegria. Não devemos supor que Davi fosse esmagado para sempre pela tristeza provinda do mundo, mas ele ficou triste.
Mas visto que em sua presente miséria discernia a ira divina, ele apenas sofria uma penúria santa. Ele sabia que tinha um propósito. Alguma coisa estava acontecendo dentro do controle de Deus, não fora do controle de Deus. E muitas vezes você tem olhado para Deus, tem olhado para a igreja e pensado, não vale a pena. Eu olho para os meus amigos, eu olho para as minhas amigas, eu olho para outras famílias, eles estão bem. E eu estou aqui gemendo. Para que isso? E aí a dúvida entra no coração. E se você não cortar esse mal pela raiz, quando você vai ver, está tudo tomado. Davi, mesmo quando afligido por tantas privações pessoais e se sentindo magoado pela ausência do santuário, ele sabe que é só um santuário. Deus está com ele. Entenda a diferença? Nós desejamos voltar para congregar presencialmente, mas não vai mudar, a presença de Deus vai continuar com você da mesma maneira. E esse é um tempo de você aprender isso. A maneira pela qual devemos regular as nossas emoções é esta. Como pastor que eu regulo as minhas emoções? Primeiro, nossa alegria pode ter respeito para com o favor, amor e favor paternais de Deus para conosco. Deus, Ele é o seu Pai. Ele vai cuidar de você. Independente da sua rebeldia, da sua infidelidade, se você é filho, Ele cuida de você. E do outro, a única coisa que pode gerar tristeza no seu coração é quando você peca contra Ele. Ele é tão bom com você. Ele é tão cuidadoso, tão generoso. A única tristeza que realmente você deve sentir é a tristeza de identificar em você a ação do pecado contra esse Deus tão maravilhoso. Essa é a tristeza que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Eu fico triste quando a minha confiança ela passa longe de Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Mas para quê que eu tenho que me arrepender? Para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, essa tristeza que é curada com ansiolíticos, essa tristeza das pessoas elas aí com síndromes e transtornos, essa tristeza é uma tristeza do mundo e produz morte. A tristeza que vem de Deus, ela produz vida. O grão de trigo, se caindo na terra não morrer, não dá fruto. Mas se ele morrer, se ele sofrer, ele dá muito fruto. Tristeza é essa que existe. A tristeza existe. E não há problema de você não ser triste. E você não ter momentos de tristeza. Eu tenho momentos de tristeza. Você tem seus momentos de tristeza. Não deixe que as pessoas digam que você não pode ficar por um breve tempo triste. Você tem direito a ser triste porque você vive num mundo pecaminoso. Mas não faça disso um pranto de dia e de noite. Dia após dia. Tristeza essa existe. Mas é uma tristeza que ela nunca te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nunca. Ele nunca vai te abandonar. Eu posso te abandonar. Ele não. O teu pai pode te abandonar, tua mãe pode te abandonar, teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu tio, tua tia, teu primo, tua prima, todos podem te abandonar. Mas Deus não te abandona. Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que as lutas da tua dificuldade, será que as lutas da pandemia vão te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Será que a sua angústia vai te afastar de Deus? Será que a perseguição, como houve com Davi, será que a fome, a falta do que comer, do que você quer, será que a falta de roupas da C&A, eu não poder ir na Renner, será que é o perigo ou a espada que vai te afastar do amor de Deus? Nada pode te separar do amor de Deus. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você.
Uma música que nós cantamos, ela reflete muito essa ação de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, passamos por lutas e dificuldades e muitas vezes temos negado o Teu santo nome. Talvez não por boca, mas por ações. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e sabe, Pai querido, os caminhos que nós andamos. Onde a nossa mente vagueia, a nossa falta de fé, falta de confiança no Senhor. Realmente, Pai, muitas vezes nós achamos que estamos abandonados. Esquecemos do sacrifício do Teu Filho amado na cruz do Calvário. Perdoa-nos, Pai. E como publicano, nós temos vergonha até de levantar as nossas cabeças aos céus, de olhar para a cruz e testificar, Pai, do Teu grande amor. Que nós possamos ser revigorados, restaurados, e que as maravilhas, Pai, que já ocorreram nas nossas vidas em tempos passados, talvez não tão distantes, possam nos trazer a esperança de que um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua conosco. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, Pai, com essa palavra, para que hajam, quando houverem lágrimas e lágrimas, no fim, haja o raiar de um novo dia e nasça novamente a esperança. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, porque você tem andado comigo, mesmo em tempos de pandemia, você tem se dedicado a ouvir a palavra de Deus. Eu oro para que Deus possa te abençoar. E eu quero orar pelas suas finanças, porque eu sei que, como na minha vida, também é assim na sua. Quando os recursos eles reduzem, quando as dificuldades elas começam a aparecer no horizonte, nós ficamos desesperados. Senhor, em nome de Jesus, quero orar, Pai, pelos dízimos e ofertas dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Aqueles que entenderam e confiam, aqueles que não entenderam, Pai querido, e se encontram preocupados. Que o Senhor possa dar nessa semana, Pai, o necessário para que eles possam, Pai, reconhecer a Tua provisão e a Tua grandeza. Oro em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para o culto de quarta-feira de oração. Temos tido uma média de 10 pessoas, mais ou menos, 6, 7 telefones conectados, talvez um pouco mais em relação a pessoas, mas nós sentimos falta de você. E eu sei que você tem suas ocupações, mas entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lembra dos tempos em que você participava, como era abençoado. Volta. Estaremos orando das 8 até as 8h50, mais ou menos. Nem mais, nem menos. É um tempo da gente ter de comunhão. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia na Tua presença.
Agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. Quero pedir sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs e sobre a minha casa, a Tua sabedoria, o Teu fortalecimento, a Tua capacitação, a Tua provisão, para que nós possamos, Pai, passar esta semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. Que os nossos corações se entristeçam, sim, mas que também sejam revigorados na força do Teu poder. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Boa noite. Vai comer um lanche, vai jantar e se prepara. Amanhã, mais um dia que Deus estará com você. Que Deus te abençoe. Amém.